Olá pessoal, deixa eu ajeitar a nossa câmera, a bateria está acabando, eu tenho que colocar para carregar também. Beleza, tudo funcionando, desculpem as batidas no microfone. Namastê, bem-vindos a mais uma live, bem-vindos a mais um encontro. A gente está fazendo essa semana um estudo sobre o uso das ervas, especiarias e alimentos do ponto de vista físico-energético. Então eu estou falando sobre como a gente deve ingerir, o que a gente deve ingerir, o que é bom para cada indivíduo. Na segunda-feira a gente falou sobre os 6 sabores, amargo e adstringente. O amargo gera resfriamento da digestão, o adstringente gera ressecamento. Deixa eu deixar a câmera bem simétrica para não agravar meu pita. E aí a gente falou sobre o amargo, resfriante, adstringente, ressecante, sabor picante, termogênico, catabólico, sabor ácido, ele é corrosivo, o sabor doce, ele gera muco e fleuma, gerando adesão, e o sabor salgado gera retenção. E aí a gente explicou o efeito que os alimentos têm, que qualquer elemento tem no nosso corpo. Assim que você coloca ele para dentro, manda ele para o seu sistema digestivo, aquilo tem energia quente ou energia fria. Ele aumenta o seu potencial metabólico ou ele diminui o seu potencial metabólico. Um leite é pesado, vai diminuir. Um gengibre é quente, vai aumentar. A gente tem que estar atento se a gente precisa aumentar ou diminuir. Eu falei dos 3 pares de opostos, que são os mais importantes para identificar os alimentos. Se é pesado ou leve, se é úmido ou seco e se é frio ou quente. Então a gente tem que ver qual é a propriedade dele, se é úmido ou seco, se ele é pesado ou leve, se ele é frio ou quente. A gente tem que ver qual é o sabor dos 6 sabores e qual é a propriedade de quente ou frio. Dentro dos 6 sabores, o sabor amargo e adstringente são sabores que aumentam o dosha de vata. O sabor picante e ácido aumentam o dosha de pitta. E os sabores doce e salgado aumentam o dosha de kapha. Ontem eu expliquei para vocês que para o dosha de vata é mais interessante que ele fique atrelado, aliado aos sabores que são mais doces e quentes. Então o vata não precisa consumir, por exemplo, pimenta preta, mas ele precisa de um pouquinho de gengibre e erva doce. E ele precisa de comer alguma coisa doce. Doce não precisa ser açúcar, mas podem ser frutas maduras, podem ser raízes, pode ser carne, mas a gente pode falar de sementes, de leite, de ghee, de tâmaras, de coisas mais densas. Então a gente vê essa característica do indivíduo vata. Vamos falar hoje então do indivíduo pitta. O camarada pitta, ele tem tendências inflamatórias e a inflamação ela está contida. Lembra que semana passada a gente falou sobre adoecimento? O pitta ele adoece no sangue primeiro. Então ele fica contendo esse excesso de calor, esse excesso de toxina no sangue. Então qualquer coisa que seja boa para o sangue seria boa para o indivíduo pitta. Então a gente precisa diminuir o calor do sangue, diminuir o excesso de bile do sangue. A bile ela se concentra no sangue, no intestino delgado, no fígado, no baço, na vesícula biliar. Então é uma bile, para o Ayurveda, a bile ela está diluída no sistema. Para a nossa ciência, para a medicina moderna, a bile é mais a bile da vesícula biliar e do fígado. Então, para o Ayurveda está mais espalhado. O meu tom vermelho nos lábios indica grande presença de bile. Ela promove a coloração do corpo. Quando a gente tem um corpo muito opaco, é a pouca presença de bile. Então, quando a gente dá alguma coisa para o pitta, tem que ser algum sabor que seja bom para a bile. A bile ela é quente, então tem que ser algum sabor frio. A bile ela é mais ou menos leve, então tem que ser alguma coisa mais ou menos pesada. Se eu falar em tâmaras, as tâmaras são doces. Doce é um bom alimento para o fogo. O fogo ele quer queimar as coisas. Se você dá alguma coisa doce, é como um carvalho nobre para o fogo queimar aquilo lentamente. E um segundo aspecto muito importante do pita é você entender que se você ingerir o sabor doce, você vai aumentar a quantidade de lenha para o seu fogo queimar. E se você ingerir o sabor amargo, você vai diminuir a quantidade de fogo que você tem.
Então, o que é que o seu pita precisa? Você precisa diminuir a quantidade de fogo, ou você precisa dar um carvalho nobre para o seu fogo queimar? Então, eu, no meu caso, preciso muito mais do sabor doce para o meu pita. Eu não preciso de sabores picantes, mas na minha dieta eu já consumi muita especiaria nos últimos anos, o que melhorou minha inteligência, melhorou minha eloquência, melhorou minha cognição, minha compreensão, minha organização de ideias, mas me emagrece. Então hoje eu preciso muito mais de parar com as especiarias picantes. Não preciso do sabor picante, preciso do sabor amargo, mas não muito, porque o amargo ele apaga o fogo, mas emagrece. Então preciso só de um pouco de amargo, mas preciso muito de sabor doce, porque o sabor doce vai gerar tecido no meu corpo. Então o indivíduo pita precisa entender o que ele está precisando. Ele precisa desinflamar o corpo, então ele pode ir para o sabor amargo puro. Aí a gente tem Nassan, que é um produto, eu vou escrever o nome dele aqui, é o Madhu Antipita. Ele é um conjunto de ervas misturadas com mel. As ervas têm as propriedades de digerirem a bile do corpo. São ervas anti-inflamatórias. São chamadas de coleréticas e colagogas. Colagogas faz tudo o que pode vir a ser bile no seu corpo se transformar em bile no fígado. E colerética faz o fígado espremer essa bile é liberada no intestino. Então, para quem tem muito pita guardado no corpo e consome uma anti-pita, tem tendências à diarreia, por exemplo, porque é uma excreção da bile do corpo e a bile ela é irritativa do intestino. Então, ela vai irritando a mucosa do intestino, mantendo a digestão ativa, mas vai excretando o calor ao menos. E aí, pouco a pouco, o consumo regular do Madhu anti-pita leva à redução do pita geral do corpo. E aí a gente consegue eliminar infecções, inflamações, bursites, tendinites, problemas de enxaqueca pulsante, problemas de pele, problemas menstruais, diarreias, ulcerações, gastrite, refluxo, disfunção de válvula, excesso de estresse mental, ficar fritando o pensamento. Tudo isso é problema pita de excesso de bile. E aí a bile, de acordo com a mobilidade dela, como a gente falou nas lives de adoecimento, de acordo com a mobilidade que aquilo tem, ela vai se movendo de um tecido para o outro até que encontra o seu tecido mais enfraquecido. Então, o meu tecido mais enfraquecido muitas vezes é a mente. E aí eu fico muito estressado, querendo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E o de vocês? Qual o tecido enfraquecido de vocês? A gente falou disso na outra semana, né? Então, de acordo com essa identificação, por isso é importante a gente ir estudando, por isso é legal não ficar aqui perguntas e respostas. A gente tem que ir estudando a Ayurveda para entender assim, eu sou pita, mas eu sou um pita muito quente que precisa esfriar, ou eu sou um pita que já tem o fogo legal, só que o meu fogo é tão forte assim que ele me emagreceu. Então não é só uma questão de esfriar o fogo, é uma questão de dar um carvalho bom para esse fogo queimar. Senão esse fogo vai consumir todos os meus tecidos. Por isso especiaria não é bom para todo mundo. Por isso a gente não consegue dar uma indicação. A pessoa fala assim, Edson, estou com diarreia. Qual é a indicação para diarreia? Eu vou falar assim, cara, você está com a diarreia porque você está com muita toxina e aí o seu corpo está tendo diarreia, tá? Qualquer que você comeu porcaria. Então, ou seja, você tem que estar com diarreia. Diarreia é medicina para você nesse momento. Ou você está com diarreia porque você está tomando uma antipita ou você está ingerindo ervas amargas e aí o seu fígado está espremendo a bile e aí o seu intestino está irritado por causa disso. Então, é uma diarreia medicinal nesse caso. Ou você está tendo diarreia porque você está muito nervoso, eu preciso te dar um calmante. Ou você está tendo diarreia porque você está sem fogo digestivo e seu corpo está negando o alimento, então eu preciso aumentar o sabor picante da sua dieta para ele secar um pouco a sua digestão e aumentar o fogo da sua digestão. Então, cada indivíduo tem um problema e esse problema está ligado com a natureza dele. E aí essa natureza acaba se representando como um agravamento de vata, um agravamento de pitta, um agravamento de kapha. Mas não adianta a gente tratar o que é visível, a gente tem que entender a causa desses elementos. Então, quando a gente fala do pitta, a causa geral do pitta é um estresse que ele se permite ter na vida. E ele começa a ficar nervoso, ficar estressado, ficar ansioso, ficar fritando o pensamento, e aí aquilo começa a digerir as mucosas boas, porque a questão, quando a gente fala do indivíduo vata, ele é muito leve, muito frio, e o meio adoece muito ele. Quando a gente fala no indivíduo pitta,
Vamos falar do Kapha. Quando a gente fala do indivíduo Kapha, que é mais pesado, ele é muito resistente, então é difícil dele adoecer. Mas quando ele adoece, ele passa 10 dias doente também, aquela febre, gripe que ele fica de cama direto. Agora, o indivíduo Pitta, ele é muito resistente, então ele não adoece. Só que quando ele adoece por estresse, por estafa, por exaustão, por não aguentar mais ficar fritando o pensamento, né? Ana Cláudia, fritando o pensamento no dendê. Então o Peter ele vai fritando as questões dele até uma hora que ele tem uma estafa de estresse. Eu comentei com vocês que eu estava com uma torcicolo, né? Confesso que eu estou no finalzinho dela ainda. Estou vendo que essa mudança de tempo fez ela dar uma voltada aqui em São Paulo. Acho que a gente mudou uns 12 graus de ontem para hoje, mais ou menos. Isso é bastante coisa. Até para quem não está muito acostumado. Então, pessoal, é importante a gente entender qual é o sabor que cada indivíduo precisa. Quando eu falo que o amargo e o adstringente são agravantes de vata, eu estou dizendo que as ervas e as frutas verdes emagrecem e ressecam o corpo. Tá? Ah, eu vou comer brócolis. Cara, brócolis ele é frio, leve. Isso não dá para substituir carne, por exemplo. Você tem várias formas de substituir a carne na sua vida, mas não é com uma coisa fria e seca que você vai substituir um alimento pesado e gorduroso. Entende? Então, são coisas muito diferentes uma da outra. E aí, se a gente pensa nos sabores picante e sabor ácido, o sabor picante ele aumenta o fogo digestivo e o sabor ácido corrói as membranas. Por isso eles são agravantes de pita, porque eles aumentam a transformação do corpo, aumentam o metabolismo. E quando eu falo que o sabor doce e salgado aumentam o kapha, é porque se você comer chocolate, você engorda, você sabe disso. Se você ficar comendo muito salgado, você engorda, você sabe disso, você retém líquido no corpo. O ideal é que cada pessoa se atrele à quantidade necessária de cada sabor na vida. Então eu devo ingerir mais ou menos 40% doce, 50% salgado e 10% amargo na minha dieta. Porque eu preciso de um kapha bom. Então 90% da minha dieta é pró-kapha. 40% doce, assim, e doce assim, ó, estamos falando de tâmaras, de abacate, de semente de abóbora, de semente de girassol, de leite, de ghee. Então 40% questões dieta mais doce. 50% dieta mais salgada, porque o salgado é muito bom para manter o fogo digestivo saudável, o elemento sal na quantidade adequada, e é muito bom para gerar tecido, tá? E aí, só que eu também não posso agravar meu pita. Então faltam 10% de amargo. Então essa é a minha dieta geral. Só que quando esfria, talvez eu tire um pouco o amargo e troque o amargo por picante, para eu também não apagar o meu fogo digestivo. Quando esquenta muito, eu tiro um pouco do salgado. Eu tiro 50% de salgado, vou para 30% de salgado, 30% de amargo e 40% de doce. Então é mais ou menos assim que a dieta das pessoas deveria funcionar. Então o que vocês ingerem? Quando eu construí a Sank, eu estava explicando justamente da Sank essa semana, eu vou colocar o site dela aqui de novo. Eu criei justamente pensando assim, como é que eu vou ajudar as pessoas a manterem a dieta saudável? Porque não adianta eu dizer para todo mundo consumir comida melhor, nem todo mundo está afim de cozinhar para si mesmo. As pessoas têm vários motivos pelos quais elas não querem cozinhar para si mesmas. Não tem tempo, não conseguem, têm vergonha, não tem espaço. Então eu falei, bem, vou começar tirando a toxina das pessoas. Aí eu comecei com as massalas, com as especiarias. Só que passava um mês, 2 meses que as pessoas mantinham o consumo de massala, eu comecei a ver que elas emagreciam e não estavam tendo elementos adequados para repor os tecidos. E aí eu comecei a fazer o ghee e o tônico, que são elementos doces, bons para qualquer doce gerar tecido. Então a gente precisa aprender a usar os elementos do nosso meio em prol da nossa dieta. Essa semana eu estou oferecendo só quanto a isso, tá bom? Eu estou vendo bastante pergunta de vocês sobre doença, sobre dores de garganta, pergunta da Grazi. Olha só, pessoal, semana passada eu falei só sobre adoecimento, tá? Eu ainda vou jogar essas lives no YouTube. Eu queria dedicar a live de hoje para os sabores do indivíduo Pitta, tá? Que seria assim, ele entender até onde ele precisa de doce, até onde ele precisa de amargo. É claro que a gente precisa também de um pouquinho de salgado, um pouquinho de adstringente, mas a ideia da dieta ayurvédica de fazer um prato com 6 sabores só é benéfico para quem tem os doshas em equilíbrio. E hoje em dia, até com essas mudanças radicais de clima,
10, 12 graus em um dia, é difícil de você ter o seu dosha em dia. Então, quem não consegue saber direito como tá, observa o dia. Se o dia tá frio, come coisas quentes. Se o dia tá úmido, come coisas secas. Se o dia tá seco, come coisas úmidas. Se o dia tá muito agitado, muito quente e agitado, você devia comer alguma coisa mais estável e mais resfriante, como o buttermilk batido com coentro, que tem a receita no YouTube da Sankia. Eu vejo que as pessoas fazem uso de café regularmente todos os dias, né? Eu fiz um story de um café que eu tomei no curso de Ayurveda no final de semana aqui em São Paulo com a minha aluna, que é um cafezinho mineiro que ela faz, que é muito gostoso. E eu raramente tomo café. E eu recebi várias mensagens da galera aqui no Instagram. Ah, agora você toma café também. Pessoal, o importante na vida é a gente não ser dependente de nada. Se você é dependente de meditar todo dia, você é dependente de meditação. Aquilo é um vício para você. Se você é dependente de tomar café, aquilo é um vício para você. Eu não posso ser dependente de ghee, ser dependente de carne, ser dependente de leite, ser dependente de semente, ser dependente de masala. Eu tenho que conseguir lidar com a minha dieta de acordo com é, o que o meu corpo precisa. E se eu vejo que tem alguma coisa errada, como o exagero no consumo do café, eu preciso corrigir aquilo. Uma das melhores formas de corrigir o exagero no consumo do café é a masala pratyai fervida no leite. Pode ser um leite orgânico, você misturar metade leite integral, metade água para ficar mais leve, botar uma pitada de masala chai da Sankhya e açúcar mascavo. E aí você vai ter uma coisa magnífica, de cheiro magnífico, sabor impressionante, seu vizinho vai querer e você vai ter o efeito estimulante do café, sem ter o efeito de gerar ansiedade do café, tá? Agora, se você não gosta de tomar leite, você pode fazer um leite vegetal. Leite de tâmaras, leite de semente de girassol, leite de semente de abóbora. Se você não quer tomar com leite, você pode tomar com água. Mas a questão toda é que aí você, se você tomar chai, que é uma especiaria, e água, você vai estar, de certa forma, fazendo a mesma coisa que café. Porque o café é uma coisa que é afinante do sangue, ela promove ansiedade, promove inquietude, promove agitação e digere tecido gorduroso do cérebro. Ele não digere a gordura da sua barriga, ele digere seu tecido nervoso. Então, existe uma coisa chamada camada isolante da bainha de mielina. Seu sistema nervoso ele é envolto dessa camada isolante. Então, quando você começa a perder essa camada isolante, que é feita de gordura, isso vai gerando oxidação, isso vai gerando destruição do seu sistema nervoso. Aí, quando você chegar aos 60, 70 anos, começa a ter doença degenerativa e você não vai lembrar por quê? Porque você tomou café demais para ter uma memória boa. Porque você não está com uma cognição tão legal assim. Então, quem já teve aula de diagnóstico comigo, por exemplo, faz ideia do que eu estou dizendo de memória boa. Tem uma memória muito boa para milhões de coisas basicamente seletivas. O que me importa muito é ter uma memória muito boa. Agora, memória presente, coisa atual, talvez eu fique, ai, nossa, tanta gente falando comigo, ficou meio doido. Até por isso eu não consumo café, que ele vai aumentar essa propriedade. Agora, não estou dizendo que o café é o vilão. O vilão é a dependência de qualquer elemento. O vilão é eu dizer assim, a Ayurveda, você só segue a Ayurveda se você comer ghee. Isso é mentira. Você só segue a Ayurveda se você comer masala. Isso é mentira. Você só segue a Ayurveda se você ingerir cúrcuma. Não é bem assim. Tá? Então não existe esse negócio de né, são as máximas. Nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. E a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, esse para de tomar café e pão da mesma forma que quiser, de qualquer jeito. Joseph, a questão não é se você pode tomar café uma vez ao dia ou não. A questão é a seguinte, ó, as pessoas estão em jejum. Então, a primeira coisa que elas vão colocar no estômago vai fazer uma grande diferença. E elas tomam um copo de café. E aí, se você tomar um copo de café em jejum, cara, já não tem mais nada que eu possa dizer para você que vai ser antídoto. Porque o melhor antídoto ele vai ser no início do seu dia. Seja para o que for, tem que ser no início do dia, é o melhor remédio, é a melhor coisa. Seu corpo está pedindo alimento, está pedindo para você ingerir alguma coisa. As suas células de noite excretaram a linfa no sistema linfático, agora elas estão doidas por um alimento novo. E aí, se a gente manda um café, a gente desequilibra todo esse meio. Então, tem uma série de doenças ligadas ao descontrole da biologia do corpo, como hipotiroidismo, como hipo e hipertiroidismo, como as doenças gástricas, doenças intestinais, diabetes, colesterol alto. Eu vejo que isso tudo está muito ligado com um café da manhã totalmente inadequado.
Então a gente brinca de manhã assim, ah não, vou brincar de manhã, vou fazer o que eu quiser, não necessariamente vou fazer uma coisa boa, vou fazer o que os meus avós faziam, que era bom para eles. Cara, mas seu avô, ele tomava uma coisa amarga de manhã, que era o café, mas ele comia uma carne que era curtida na banha de porco. Então seu avô vivia 95 anos, ele não vivia num apartamento enclausurado com uma lâmpada branca piscando na cara dele. Ele não trabalhava todo dia no celular. Então ele não tinha já muitos elementos estimulantes na vida dele. Ele comia carne todo dia, então o café era um dos antídotos. Assim como o chimarrão é um dos antídotos da carne, o café, sabor amargo, é um dos antídotos da gordura pesada. Hoje em dia as pessoas querem ficar cada vez mais como é que fala? Ah, eu quero dieta low carb, eu quero dieta isso, eu quero ficar magro, eu quero ficar saudável. Saudável é veganismo, saudável é não comer gordura, é não comer açúcar, fica tomando café e aí acabou a dieta do indivíduo. Aí eu encontro muitas pessoas que querem fazer o certo, mas na verdade elas estão muito doentes, porque tentando fazer o certo de acordo com a consciência global, de acordo, vamos fazer o certo de acordo com o que está escrito na revista, de acordo com o que eu li no Google. Isso não é para você. Se você quer aprender o que é para você, você tem que levar a sua vida a sério, você tem que levar o seu corpo a sério, tem que se observar todos os dias, observar suas fezes, urina, suor, seu pensamento, observar o que você ingere, observar a diferença de você não ingerir. Então, cacau nibs é um ótimo amargo, tá, Eli? Só não consome mais de uma colher de chá ao dia. Ótima pergunta. É porque ele também é estimulante. Talvez tâmaras com cacau nibs seja ótimo. Eu uso muito abacate com cacau nibs também. Tá bom, pessoal? Então, na live de hoje, a gente falou bastante sobre essa propriedade dos sabores. Quis deixar bem claro essa característica de a gente não poder ficar exagerando no sabor amargo, principalmente no café, né? Mas não estou implicando com o café de vocês. Bem, pessoal, vamos chegando ao fim de mais uma live. Amanhã eu espero vocês 12h40. A gente vai falar sobre os sabores para reduzir o CAFA. Então, para quem quer entender mais sobre emagrecimento, não é uma coisa que eu falo muito, porque eu não gosto de vender essa propaganda. Eu não sou marqueteiro para vender propaganda. Eu sou professor de Ayurveda. Então, eu estou aqui para ajudar vocês a entenderem os conceitos. Então amanhã eu vou falar sobre emagrecimento, sobre sabores que emagrecem. Então, para quem gosta de pegar esse tema, gosta desse assunto, aproveita que a gente vai falar bastante sobre isso, tá? A gente pode fazer uma live um pouquinho mais extensa. Eu vou atender alguns pacientes antigos amanhã, então ela deve começar por volta de 1 hora, tá? Que vai ser a hora que eu vou estar livre. Obrigado pela presença de vocês. Namastê. Até a próxima.